Esse é o Em Detalhes do episódio 4 da primeira temporada de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Como de costume, esse vídeo serve para ampliar os detalhes apresentados no episódio em questão e apresentar um pouco mais do universo do Tolkien, né? Tô fazendo isso aqui muito pausadamente, mostrando para vocês a grandeza desse negócio. Foi o que ela disse. Eu não tenho intenção de dar spoilers da grande lore, então eu sempre tentarei me ater ao que vimos até agora na história, mas também sem deixar de flertar com um pouquinho de futuro para te chamar a atenção para possíveis caminhos. Te informo também que eu lanço outro vídeo junto com o novo episódio da semana, um sobre a história do episódio da vez, tá? O link sempre está na descrição. Antes de ir ainda pro papo, tem alguns recados aqui, tá? Qualquer coisa usa o menu e já pula pra ele, é contigo, tá? No primeiro comentário tem um link pro novo lançamento de um livro do universo do Tolkien, que é A Queda de Númenor. Comprando no link que eu coloquei aqui, você me ajuda e não gasta um centavo a mais caso você já fosse comprar. Então, clica no link, acesse e dá uma olhada, tá? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nada e vamos lá pro vídeo. Começamos o episódio com a visão de Míriel. Ela vê as pétalas da árvore branca voando e depois dela uma grande tsunami invadindo Númenor. Eu já falei sobre Númenor, sobre essa árvore, sobre o que é canônico, o que não é. Inclusive, tem esse livro lançado que eu já indiquei aqui, né? O link tá no primeiro comentário, por aí vai. Mais à frente, ela convida Galadriel para se conectar com uma bola com aparência de vidro. É uma Palantir, ou Palantir, já que eles gostam de falar o R do Galvão Bueno, né? Galadriel tem a mesma visão, ou seja, as pétalas e depois a tsunami. Além disso, somos levados lá na trilogia do Peter Jackson, onde o mago Saruman usa uma Palantir aparentemente para se comunicar com Sauron, né? Muito R Tolkien. É sugerido que esse é um item muito poderoso, tanto na trilogia quanto nesse episódio. E de fato é. A Palantir, ou Palantiri, eram pedras usadas basicamente para comunicação entre si, por isso é dito que existem várias Palantir. Além disso, elas também fornecem visões do mundo, presságios, sentimentos, enfim, às vezes até visões colocadas dentro dela. Fica o flerte. Dependendo do tamanho e também de como foram construídas, cada uma vai tendo ali uma utilidade, tá? Inclusive, conta-se que esses itens foram feitos por Fëanor, sobre quem eu também já falei nesses vídeos. A partir de Númenor, providencial então a gente ver a primeira Palantir nessa série. Dentro desse núcleo, algumas delas foram espalhadas pela Terra-média. Arnor, sobre a qual já falei no vídeo passado também, tem algumas Palantires, ou Palantir. Gondor também tem as suas, e elas eram, de fato, usadas para uma espécie de comunicação mental, a fim de entender o que vinha ocorrendo em todos os reinos nos quais elas estavam colocadas, aos quais elas pertencem naquele momento. Para usar uma Palantir é preciso uma grande força de vontade. Qualquer um pode olhar dentro delas, é fato, mas poucos são os que têm vontade suficiente e são também hábeis o suficiente para enxergar coisas específicas, objetos específicos, humanos específicos, acontecimentos locais. Enfim, entendendo isso, sugere-se que Galadriel recebeu um presságio sobre Númenor, uma vez que essa Palantir ela estava agarrada àquele local, mas também pode ter visto a projeção da mente ou o medo de Míriel, já que inicialmente nós vimos o sonho dela acontecer, né? Aparentemente a rainha vinha manipulando o objeto para tentar entender suas decisões, então uma coisa pode ter influenciado na outra também. Digo mais, essa já pode ser uma Palantir mexida, alterada pelo mal que está por vir, forçando medos e sensações ruins que levam, por si só, à dúvida e, por isso, a decisões equivocadas ou pelo menos apressadas. Por que não? Talvez seu pai já esteja definhando também por manipular o item, né? Mas isso é apenas suposição. O fato é que as Palantir, ou as Palantir, eram itens de difícil acesso, coisa que apenas reis e grandes governantes podiam realmente usar. Muitas Palantir vieram à tona mais na Terceira Era, e os destinos delas são sempre muito misteriosos, muito difícil de cravar. Bom, finalmente um tal de Adar se revelou, né? Ele é o primeiro vilão propriamente dito aqui na série, né? A gente tem os orcs ali, que é mais uma figura mais de minions, digamos assim, mais vilão, figura vilanesca e tal, é Adar, né? Mas quem de fato é esse cara? Ué, vocês já sabem, ele é o Uncle Benji. Brincadeira à parte, né? Ele é vivido pelo Joseph Mawle, que viveu o Benjen Stark em Game of Thrones. Curiosamente, estamos aqui com os irmãos Stark na série. O Robert Aramayo viveu o Jovem Ned Stark e agora temos o Uncle Benjen aqui na série também. Pois bem, tirando aí essa
que acaba sendo também um detalhe, né? Adar foi criado pra série em si, tá? Então, não existe no legendário do Tolkien. Ele é um elfo, como vimos, mas pareceu passar por alguns perrengues dadas as suas cicatrizes no rosto. Ele pode ser Sauron? É a primeira pergunta que eu acho que muita gente faz, né? Talvez. Sauron tem muitas formas, então pode ser que tenhamos um Sauron em cada núcleo aqui. Ele pode sim também ser um comandante do Sauron, que é o mais plausível, e é até dito no episódio que Adar é um comandante dessa tal força do mal que está por vir. O fato é que Adar é um elfo que se tornou maligno. Esse é o ponto que temos. A tradução de seu nome, um presente que eu recebi do César, lá do Tolkien Talk, o melhor canal sobre Senhor dos Anéis do YouTube. Esquece, é o melhor. A tradução quer dizer pai em Sindarin, um dialeto élfico no caso. Tem Quenya e Sindarin. No canon, tem um personagem que pode ser inspiração para Adar, ou até pode ser o próprio Adar, já que esse nome pode ser um apelido dado por seus liderados, né? Pai é um nome genérico, digamos assim. Mas tudo bem, elfos e Tolkien, no geral, usa nomes genéricos de coisas para definir pessoas, até locais e por aí vai. Isso é normal também. O nome dessa pessoa aí, o nome dessa fera, eu diria, né, desse indivíduo é Maeglin, ou Maeglin, né? Eu lia sempre Maeglin, tá? Mas tem gente que pronuncia Maeglin, enfim. Ele foi um elfo que traiu sua raça e entregou informações importantíssimas pros seus lá pra Morgoth. Inclusive, Adar fala sobre sua cidade, sobre Beleriand. Isso quando ele tá lá conversando com Arondir. E foi justamente onde Maeglin nasceu, o que sustenta esse meu ponto. Porém, Maeglin morreu depois de Morgoth invadir Gondolin. Por isso que eu sustento que ele é mais uma inspiração para criar um novo personagem que de fato Maeglin em si. Pra tanto, entenda que a série ela vem repetindo tropos e estruturas narrativas parecidas com o que já vimos ou em tela ou nos livros. Por exemplo, Halbrand, ele é o tropo do rei deixado para trás, ou seja, Aragorn. Nori é o tropo da pequenina rebelde, né? Davi versus Golias, ou no caso, Frodo, Bilbo e por aí vai. Por que não Adar, né, não ser um espelhamento, uma alegoria de Maeglin? Afinal, vem conversar sobre o elfo caído e isso vai conversar com outras coisas também daquele universo. Digo mais, e se Arond for o tal elfo caído a ser visto como no futuro um traidor da vez? Não que ele seja de fato um traidor, mas por estar próximo aos humanos, e aparentemente apaixonadaço por uma delas, sua história pode ser contada como uma história de traição pelo seu povo, como alguém que deu ouvidos a Adar e por aí vai. Então, é plausível também, né? Cabe. Não é à toa que Adar consegue convencê-lo de levar uma mensagem para os humanos. Mas enfim, são só conjecturas. O fato é que Adar é um elfo caído. Esses ferimentos em seu rosto podem sugerir que Adar é vivido, ou pior, que passou por alguma tortura, por algum procedimento. E isso descamba lá nos Uruk-hai. Os Uruk-hai são seres criados por Saruman lá na frente dessa história. Quando eu digo lá na frente, a Terceira Era, bem lá pra frente. E sabe-se que os orcs foram elfos um dia, né, em algum momento, e sucumbiram às trevas. E Adar pode estar, ou seja, no meio termo. Um elfo que, quem sabe, virá a ser modificado pelas trevas. E isso combina com a ideia dos Uruk-hai, principalmente se pensarmos os filmes, mas não os livros. Eles são aperfeiçoados por Saruman a partir de orcs, a partir de elfos caídos, e frutos de experiências, as quais já podem ter começado desde então, né? Então o mal já pode tentar mexer naquele ser ali de alguma maneira. De novo, especulações, tá? Mas que tem tudo pra, pelo menos, nos fazer conversar sobre isso. Tem, né? Eles lideram, organizam, aparentam ser mais fortes e por aí vai. Então, talvez ele só esteja em outra etapa do que um dia virá a ser um Uruk-hai, por exemplo. Suposição, apenas suposição. Tô só conversando com vocês. Antes de continuar, um aviso, tá? Importante dizer, felizmente ou infelizmente, meu trabalho de detalhar a série faz com que vários desses detalhes não precisem ser repetidos quando eles aparecem no novo episódio da semana, porque eu já os abordei retroativamente. Eu já falei, por exemplo, sobre o Mithril em detalhes do episódio 2, eu acho. E agora a gente tem a confirmação de que era de fato Mithril, então não preciso repetir, é só você assistir o vídeo lá. Eu já falei sobre Númenor e sobre o seu destino no vídeo do terceiro episódio, então eu não preciso repetir aqui, né? Eu já falei sobre a Narsil também no terceiro episódio. E aí eu não preciso falar o que eu falei lá. Posso até trazer um trecho e complementar. Enfim, sendo assim, eu trarei apenas o que é realmente novo do que já foi apresentado até aqui.
Por falar nela, eu falei nesse detalhe do terceiro episódio que eu não iria cravar que a espada dada a Elendil seria a Narsil. Atreus, por favor, traz aí o trecho onde eu explico o que de achos é a Narsil e depois eu sigo aqui, tá? Isildur, já adiantei no vídeo de análise, foi mostrado no prólogo de O Senhor dos Anéis. É ele quem desfere o golpe final em Sauron com a espada chamada Narsil, mais precisamente a espada quebrada de seu pai, que é a Narsil. Pronto, trecho mostrado. Agora temos de fato a confirmação nesse quarto episódio. Não pelas cores, mas pela forma. A Narsil está lá em Númenor e está próxima da Palantir, sobre a qual eu já falei aqui nesse vídeo, tá? Ah, pegar, mas a Narsil é preta. Ei, meu irmão, mas a gente tem aí milênios até chegar a Narsil, que nós de fato iremos conhecer um dia, tá? Então, calma. Elendil, ele não está com a Narsil, né? Mas de algum jeito ela vai pra Terra-média e seguirá o destino que a gente já conhece dela, né? Dessa espada. Os fãs que choraram por terem modificado o design da espada quando viram a espada sendo dada pra Elendil, acho que agora precisaram recolher suas lágrimas, pois o fato é que as coisas não estão desenrolando no tempo que a gente quer ou no tempo que você quer, é no tempo que a série quer. E isso é um detalhe importante pra trazer pra esse momento. Talvez Isildur leve a espada. Pode ser, não faz tanto sentido, porque de fato ela foi empunhada pelo seu pai. Talvez a rainha regente leve a espada, né? Ela que decidiu por ir com Galadriel, então ela pode cair, daí a espada passa para Elendil. Enfim, são cenas dos próximos capítulos, mas essa cena vem pra dizer, calma fã, o filme começou só agora. Não vamos ter conclusões muito precipitadas desde então, tá? É aquele ditado, quem conhece a Narsil de verdade sabe quem são as Narsil de mentira, né? Não é assim que diz? E é por isso que eu não cravei que era ela no episódio passado. Em uma cena muito bonita, vemos Elrond observar Disa cantar e vibrar o chão, vibrar as rochas, né? Mais precisamente falando. Isso se conecta com o que ela falou nos primeiros episódios, quando explica sobre o seu trabalho com a tal da ressonância. Ela canta e vibra, e as pedras respondem a essa vibração, respondem, dão um recado, dão uma devolutiva para ela. Porém, isso se conecta com algo fundamental na obra de Tolkien, que é a música. Então vamos lá, que lá vem a história, tá? Primeiro contexto. Uma das histórias contadas por Tolkien em O Silmarillion é a música dos Ainur, ou Ainulindale, né? A pronúncia é sempre complicada, mas eu vou ficar com essa, tá? Precisamente, esse é o começo do Silmarillion, pois também fala sobre o começo da criação da Terra. Os Ainur foram seres criados a partir de Eru. Os Ainur são seres quase como anjos, enquanto Eru é o pai de todos. Essa é a tradução da parada. Então vale lembrar, Tolkien era muito cristão, e sim, tem uma referência aqui de Deus, os anjos, etc. Pois bem, os Ainur, inicialmente, eles cantavam meio que separadamente, cada um cantava do seu jeito, tentando meio que se entender, entrar numa congruência, e até que eles foram avançando e os cantos realmente foram se ajustando. Eru, então, os convocou para que cantassem a partir de um tema específico. O desenrolar disso, de um céu cheio de música, é que os Ainur, eles tiveram a visão da Terra, mas também tiveram o primeiro revés. Um cara lá que não queria compor dentro do tema proposto. Esse cidadão era Melkor, né? O Morgoth, o primeiro grande antagonista dessa história, né? Dessa primeira era, no caso, o primeiro grande vilão e por aí vai. Já falei bastante sobre ele nos vídeos em detalhes e a série também já vem falando bastante sobre ele. Eu tô apenas resumindo uma história super complexa. E de fato, esse é um dos temas mais complexos na obra de Tolkien. Muita gente fala assim, nossa, mas que viagem, PH. Então, bem-vindo a Tolkien, e é isso aí, cara. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que música não necessariamente é música como conhecemos, tá? Também é, mas não é. Música é o conjunto de sons, pensamentos, desejos, e tudo isso compõe a realidade tal qual a gente a vê. É parte dessa composição, quando decomposta, também gera música. Calma que eu te explico. Imagina o som de uma cachoeira, o som de um bater de asas, o som do mar, o som de uma picareta lapidando uma rocha. Tudo isso é música se pensarmos em Gênese. Quando não há nada, essa é a comunicação que tem, essa é a música que tem. Mas convencionou-se a chamar de sons, porque hoje a gente tem um agrupamento desses sons que dá a música. A Terra e todos os sons que ela emite é como se fosse então uma grande música, uma grande orquestra. Inclusive como é chamado esse lance aí que eu expliquei agora lá no Silmarillion, a grande música composta ali pelos Ainur, né? Mas a gente não pode dizer que a dissonância entre alguns tipos de sons também não formam músicas menores. Imagina Metallica com orquestra sinfônica, são coisas antagônicas que levam para um meio comum. Imagine um jazz começando com a voz rasgada e depois terminando com a voz super aveludada e sendo acompanhado por instrumentos que ora estão falando uma coisa, um tá puxando o outro para um canto e assim vai, né? Isso é música.
Pra muita gente pode parecer aleatoriedade, mas é música. E também imagine que a mesma cachoeira que eu falei agora tá emitindo um som e não anula o outro som, que é o som do vento, que é o som da terra, a terra sendo pisada, o que quer que seja. Enfim, tudo é música. O Tolkien mesmo diz isso. No princípio era música, né? Então, tudo é música, tá? É isso que você tem que entender aqui. É difícil, vou revisitar isso, mas é um começo, tá? Contexto feito. É por isso que essa cena da Dissa, ela é tão impactante. Com a música, ela se conecta com as rochas. E isso é um princípio científico até, né? Frequências sonoras podem destruir, podem atordoar, mas também podem trazer paz e tranquilidade. É só pesquisar por frequência marrom. Pesquisa aí, brown noise no YouTube, que você vai entender. A Dissa, ela tá lá se comunicando com sua essência, enquanto Elrond não entende inicialmente. E não é tão diferente do que tá no Silmarillion, quando o Tolkien fala que, a princípio, cada Ainur, ele ia pra um lado com as suas músicas e os seus sons, mas depois se juntaram debaixo de um tema até formar a Terra e também certos antagonismos, por aí vai. Então depois dessa cena, Durin passa por algumas questões, mas no final ele decide voltar a se juntar com Elrond, mostrando então que a dissonância de duas raças meio que se foram e agora seguirão unidas. Então, pro Tolkien, e nisso tem um carinho muito grande de trazer essa cena, que é uma das melhores cenas pra mim da série até então, é justamente mostrar como a partir de algo que o cara não entende, que ele diz assim, cara, que viagem é essa daí? Depois ele começa a se apegar e ver que tem ali uma essência diferente. Então, no princípio, tudo era música, e uma música diferente com outra música diferente se junta, pode gerar uma terceira coisa, e essa sim, a mais sólida de todas. Acho que a cena se torna mais perfeita quando sabemos que a abertura da série foi feita justamente assim, só que usando efeitos práticos como areia, cascalho e também a música, ou melhor, frequências sonoras que iam criando a forma lá que a gente vê filmada, né? E do nada, uma música dissonante desmonta tudo e leva pro centro, e daí se forma o logo, né? O logotipo, ou a logomarca, não sei. Era Melkor, no caso, essa dissonância, né? Morgoth, mais precisamente. E no caso aqui da série, essa dissonância é Sauron chegando com o seu ritmo oposto, seu ritmo antagônico, um ritmo que incomoda aqueles que convergem para o mesmo lado a partir de sons parecidos. Então, ele vem trazendo as pessoas pro seu som, pra sua música, digamos assim. É por isso que Adar, o sussurro dele me parece muito mágico. Parece sim uma parada meio... Como é que eu posso dizer? É meio mágica mesmo, mas algo que inebria, mais do que de fato convence diretamente, né? Me parece, é como uma flauta doce, uma flauta que tá encantando ali a pessoa. Então música é sempre presente aqui na obra de Tolkien, e o mais importante, música é um objeto que flerta muito com a magia, tá? É por isso que no Senhor dos Anéis, é por isso que também no Silmarillion tem muita musiquinha, muita gente pula, eu talvez, mas tem, e Tolkien se baseia bastante nisso. Show? Espero ter explicado, mas sim, é complexo, e desculpa aí se eu não consegui ser tão bom na explicação. Bom, o vídeo da semana é esse, tá? Outros vídeos poderão surgir aí ao longo da semana, acho difícil, mas se vocês quiserem se aprofundar, vão lá no Tolkien Talk, inclusive tô conversando com eles pra fazer uma live junto com eles e tal. Os caras são nível alto, né? A Inês, o Sérgio e o César, os caras são top demais. Então dê uma olhada lá no Tolkien Talk, que eles vão falar muito mais, inclusive sobre coisas que eu não tenho propriedade para tal. No mais, um forte abraço em vocês, espero que vocês fiquem bem, espero vê-los no próximo vídeo e tchau.